Fala pessoal, aqui é Thales Rogério, professor de História aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil, golpe de 64, ditadura militar. O vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o governo Costa e Silva, dando seguimento aí ao nosso conteúdo. Eu quero te convidar a fortalecer a corrente aí do nosso canal, inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like e também dando a sua sugestão de conteúdo aqui nos comentários, que nós estaremos acatando a sua sugestão e também interagindo com você. Vamos ao nosso tema? O general Arthur Costa e Silva, ele assume a presidência da República no dia 15 de março do ano de 1967. Ele começa a governar sob a nova Constituição. Essa nova Constituição ela foi elaborada pelo jurista Carlos Medeiros de Silva, por encomenda dos militares, e a nova carta havia sido aprovada no Congresso no mês de janeiro do ano de 1967. Além de estar imposto nessa Carta Magna a incorporação dos atos institucionais, ela determinava a censura prévia à imprensa e a prisão, mesmo sem provas, dos suspeitos de crime contra os estados e contra a segurança nacional. Com a sucessão de cassações de mandatos de parlamentares, o movimento democrático brasileiro encontrava-se totalmente enfraquecido e por isso o foco da oposição passou momentaneamente para a Frente Ampla, cujo programa reivindicava algumas situações, como a preservação da soberania nacional, a restauração do poder civil e a realização de reformas socioeconômicas. O movimento de oposição, porém, era frágil para oferecer resistência a toda aquela truculência, a toda aquela imposição dos militares. Em abril do ano de 1968, a Frente Ampla foi extinta por meio de um decreto presidencial e com a intervenção dos sindicatos e a extinção dos partidos políticos, os estudantes assumem um importante papel na luta contra o regime militar. Em março do ano de 1968, os estudantes secundaristas Edson Luiz de Lima Souto foi morto durante uma manifestação na cidade do Rio de Janeiro, e a morte desse estudante ela transforma-se em uma bandeira de luta contra o regime, mobilizando no mês de junho cerca de 100 mil manifestantes também na cidade do Rio de Janeiro, entre mães, estudantes, intelectuais, políticos e até mesmo artistas. A passeata dos 100 mil, como ficou conhecido o movimento, foi importante, onde marca uma retomada da oposição do regime militar que estava fortemente em vigência. Em outubro, cerca de 700 estudantes foram presos quando participavam aí do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, realizado de forma clandestina num sítio em Ibiúna, no interior da cidade de São Paulo. Além das razões internas, a mobilização dos estudantes refletiam a onda de contestação que vinha no ano de 1968, que levou à rua jovens da França, da Alemanha, dos Estados Unidos e muitos outros países que aderiram também ao movimento. Os jovens manifestavam-se contra a Guerra do Vietnã e contra aquilo que eles denominavam a sociedade repressiva e conservadora. No Brasil, o aumento da repressão, o fechamento dos canais democráticos, as dificuldades para mobilizar a população levaram muitos líderes de esquerda a organizar grupos armados a lutar contra a ditadura. Eles julgavam ser esse o único caminho, mais ali direto, para derrubar o governo militar. Influenciados pelo sucesso que tinha havido da Revolução Socialista em Cuba, na qual as guerrilhas foram fundamentadas pela conquista do poder, centenas de estudantes, intelectuais, líderes operários e militares de baixa patente, resolveram também fazer parte do movimento da luta armada contra o regime militar.
Entre as organizações de esquerda que optaram por essa estratégia, as que organizaram tendo em vista a preparação para a luta armada, entraram em ação como a Ação Libertadora Nacional, a ALN, e o movimento MR8, Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, a Vanguarda Revolucionária Armada, e além de muitas outras aí também que decidiram fazer parte desse movimento. Se organizaram passando a assaltar bancos, lojas de armas, guardas armados, enfim. E o objetivo era arrecadar dinheiro e armas para organizar um grande movimento de guerrilha e derrubar a ditadura militar. Entretanto, apesar de lutarem contra a ditadura, os grupos tinham diferenças profundas de relação ao método de luta e o objetivo a ser alcançado. Por isso, cada um lutava por conta própria, como se fosse capaz de sozinho destruir a enorme estrutura que compunha o poder militar. A essas organizações clandestinas de esquerda contrapunham o Comando de Caça ao Comunismo, CCC, o grupo paramilitar de extrema-direita, que tinha na Universidade Mackenzie, em São Paulo, e um de seus pontos de apoio entre os anos aí de 1967 e 1968. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decreta, isso em dezembro de 1968, o ato institucional de número 5, o chamado AI-5, que é o ato institucional mais duro do governo militar. O ato dava poderes ao presidente, chefe do Poder Executivo, de fechar o Congresso, as Assembleias Legislativas e até mesmo as câmaras municipais, caçar mandatos de parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer pessoa, demitir funcionários públicos e decretar o estado de sítio. Suspendia também as garantias do Poder Judiciário, o habeas corpus, que é imposto aí juridicamente para uma cessação de direitos de imediato, nos casos dos crimes contra a segurança nacional. O AI-5, ele causou profunda revolta na população e serviu para intensificar a oposição armada, então, à ditadura, contra o governo ditatorial. Com esse ato, a ditadura entrou em sua fase mais cruel do momento, com perseguições, prisões, tortura e morte de opositores. Começa então o chamado Estado de Terror, que dura de 1969 a 1974. Instituído em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e teve o seu afastamento decretado, né? Ele afasta-se do cargo e seu substituto legal era então, agora, o vice-presidente Pedro Aleixo, político civil do estado de Minas Gerais. Aleixo manifestou a intenção de reabrir o Congresso, reformulou as medidas criadas pelos atos institucionais, foi então impedido de assumir a presidência pelos militares que criam uma junta militar provisória para assumir o poder até que viesse um novo presidente. Quero aqui agradecer a presença de todos. Esse foi mais um resumo de história falando sobre o governo Costa e Silva. Até a nossa próxima aula com mais um abordado histórico sobre a ditadura militar.